Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Vilso e falo diretamente do Convento Santa Clara, em Londrina, Paraná. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de abril, em nossas comunidades de fé, o segundo domingo da Páscoa. As leituras propostas são: primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 12 ao 16. O salmo, conforme a versão grega, o salmo 117, na versão hebraica, o salmo 118. A segunda leitura, Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos de 9 ao 11a, 12 ao 13, 17 ao 19. O evangelho é o evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 ao 31. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estimados, a liturgia deste final de semana continua a celebrar a Boa Nova, a boa notícia que a morte foi vencida. Celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. Por meio desta liturgia, afirmamos que Jesus está em nosso meio, caminha conosco, dá-nos a força para vencer as crises e os desafios que dificultam a caminhada. Veja, é a partir da comunidade cristã que Jesus continua a oferecer ao mundo e aos homens, e em cada momento da história, a sua proposta salvadora e libertadora. Nós que acreditamos sem ter visto,
somos bem-aventurados. Porém, também somos convidados a testemunhar no hoje da nossa história que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus e está vivo. Passados mais de 2000 anos, nós não fizemos a experiência que a comunidade nascente fez. Porém, acreditamos. E por que acreditamos? Por causa do testemunho dos discípulos, como bem descrevem a primeira e a segunda leitura, que foram homens e mulheres verdadeiramente impactados por tal verdade. Pelo fato da comunidade primitiva ter colocado por escrito a experiência deles, e principalmente por termos feitos, assim como Tomé, uma experiência pessoal de Jesus. Pois só é possível seguir Jesus se fizermos esta experiência. Não basta ouvirmos falar de Jesus, do que ele fez, de que ele ressuscitou. É preciso fazer a experiência pessoal de Jesus. Assim, nessa reflexão, quero começar pelo final do Evangelho. Existem, com certeza, muitos elementos no Evangelho que precisam ser destacados, assinalados, o que faremos posteriormente. Mas vejam bem, como é interessante o final do Evangelho. O narrador, que é João, em alguns momentos da narrativa, cede lugar ao personagem principal, que é Jesus, e deixa-o falar. A última fala é dirigida a Tomé, discípulo que não estava no primeiro momento da aparição aos demais, na qual Jesus se mostra o mesmo, porém transformado pelo evento ressurreição. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Aqui está o fato de se iniciar pelo fim. O Evangelho, quando foi escrito, já tinha se passado pelo menos 50 a 60 anos depois deste evento. A comunidade nascente estava sendo perseguida, assim como seu mestre foi. Estavam enfrentando as dificuldades de seguir aquele que eles afirmavam ser o Messias e que havia ressuscitado. Portanto, que continua vivo, de modo que ele está presente no meio da comunidade que se reúne, porém, não mais na forma humana, física. E esta verdade é atestada por aqueles que foram testemunhas oculares do seu ministério público. O evangelista, portanto, quer chamar a nossa atenção e daqueles que ingressaram nas fileiras desta fé, em qualquer momento da história, que não somos indignos e que, assim como eles, os apóstolos que testemunharam, somos chamados a testemunhar. Não importa em que momento estejamos, e assim como eles, quando passarmos pela experiência do medo, do sentir-se órfãos, quando enfrentarmos o entardecer em nossas vidas, possamos também recordar destas palavras ditas pelo Senhor por 3 vezes: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós também somos enviados. Este convite que está no tempo presente, para nós, torna-se um imperativo, o qual há de se perpetuar até a sua vinda. Em seguida, o narrador retoma a sua função e diz o motivo, o porquê desta narrativa, o porquê o evangelho foi escrito. Nesta fala, podemos deduzir a real intenção dos evangelhos terem sido escritos. Assim diz ele: muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém,
foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias. Este, portanto, é a intenção, o motivo pelo qual o Evangelho foi escrito, ou os Evangelhos foram escritos, para atestar que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E que acreditando nele, portanto, tenhamos vida. A comunidade primitiva tem consciência de que Jesus, aquele que nasceu em Belém, viveu na Galileia, é o Messias e, mais ainda, é o Filho de Deus, é Deus encarnado e ressuscitou. A comunidade transmite esta verdade animada e encorajada pelo Espírito que dele recebeu. Não importa se o discípulo é aquele que foi chamado na primeira hora ou na segunda hora, ou se tem longos anos, ou se é um recém-batizado. O que define o discípulo, a discípula, é o seu testemunho. E este testemunho é fortalecido na comunidade. Não tem como ser cristão e não participar da comunidade. Não tem como ser discípulo do Senhor e não fazer parte da comunidade. Veja os outros detalhes no texto que confirmam isto. O Evangelho começa dizendo: na tarde daquele dia, o primeiro da semana. Lembramos que a referência para marcar os dias da semana para o judeu era o sábado. E todos os outros dias que não têm nome vêm na sequência deste. Por isso o evangelista destaca que era o primeiro da semana, em grego, Mia Sabaton. Em outras palavras, o dia depois do sábado, o primeiro dia depois do sábado. É interessante, e não pode não ser sem intenção, que também o texto do Apocalipse, desta liturgia, vai dizer Kyriake Hemera, no dia do Senhor. Ele foi movido pelo Espírito. Veja bem, desde os primórdios, a comunidade cristã entendeu que o dia em que Jesus ressuscitou é para ela o dia do Senhor, Dies Domini, o nosso domingo, o dia que o Senhor fez para nós, como canta o Salmo. Nesse dia ela precisa reunir-se para fazer memória, para fortalecer a fé, para transmitir a fé. E que no primeiro momento, ainda com medo dos judeus, pois este era o motivo de estarem com as portas trancadas. E o evangelista recorda, ao descrever este fato, que em algum momento da história, esses tiveram que viver na clandestinidade, celebrar a sua fé sendo considerados como marginais, assim como o mestre foi. Eis que há aqui outro detalhe. Estando reunidos ao entardecer, que representa os momentos de dúvidas, de incertezas, que também passaram os discípulos e que nós passamos, Jesus põe-se no meio deles, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que significa isto? Mostrou-lhes os sinais de sua paixão. Ao fazer isto, o evangelista quer enfatizar a fé recebida e transmitida. O ressuscitado é o que foi crucificado. Ninguém foi crucificado em seu lugar. Como começavam a surgir outras afirmações pelo fato dele ser Deus encarnado. E pelo fato dele ser Deus encarnado, não podia sofrer. Assim, o evangelista ratifica a verdade da fé cristã ao dizer para Tomé: ponha aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado.
O texto não diz que Tomé colocou sua mão e seu dedo nas feridas, mas diz que ele faz uma profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Para além da profissão feita, que é muito significativa, pois declara que Jesus é Deus. E essa afirmação está presente, portanto, já na comunidade primitiva, e não é, por conseguinte, uma declaração elaborada nos primeiros concílios da igreja. O que os concílios fizeram foi apenas confirmar a fé primitiva da igreja. Deste modo, o texto quer ressaltar que a fé não pede comprovação empírica e que crer sem ver não é uma proposta que dispensa a razão ou entendimento do que foi narrado, mas é reconhecer que a fé, em última instância, requer um ato de confiança, para além do que é visível ou tangível. Assim, quem quiser ver e tocar Jesus ressuscitado deve procurá-lo no meio dessa comunidade que dele nasceu e que dele vive. Que a liturgia deste final de semana ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.